Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Você está em nossa classe intitulada 12 Milagres de Jesus Cristo expositivamente. A partir desta aula, nós vamos estudar 12 milagres realizados pelo Senhor Jesus de forma expositiva, que poderá nos auxiliar e muito nos momentos de pregações, de ensinos da palavra de Deus, seja onde você congrega ou nas suas agendas, atendendo às igrejas do amor de Cristo. Quero te dar algumas orientações básicas que em todo o seu momento de estudo, de ensino, você possa, primeiro, organizar o seu lugar, o seu ambiente, aonde você vai parar para estudar. Organize a casa, limpe a mesa, a sala, o quarto, o escritório, seja onde você for estudar, organize esse local, deixe-o bem arrumadinho, bem adequado. O nosso Deus é organizado. Segundo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, suas canetas e lápis, tá bom? Use um fone de ouvido no seu celular, ou tablet, ou computador e amplie essa tela no máximo para que você possa estar focada em seu momento de estudo expositivo e sistemático da palavra de Deus, nosso Pai. E não menos importante, quando você terminar a aula, de acordo com a temática estudada, vá buscar mais informações acerca do tema que foi proposto. Busque mais subsídios, mais informações, principalmente um comentário bíblico dos evangelhos, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, porque no comentário bíblico certamente você vai ter mais informações para agregar valores além do proposto para a aula de hoje. Ok? Então vamos para a nossa primeira aula, para a glória de Deus, nosso Pai. E aqui nós temos os 12 milagres de Jesus Cristo expositivamente. Você tem a ferramenta aqui para estudar, mas na aba conteúdo aí da plataforma, embaixo do vídeo ou na lateral, tem uma aba conteúdo. Aí está o PDF, o sermão em PDF. Você pode imprimir e pode utilizar ali junto com a sua Bíblia em sua ministração, em sua pregação. Pastor, não é pecado ter um esboço? Pecado é subir num púlpito e não ter nada que falar para a igreja. Se você pode usar um esboço, use. Uma anotação, anote. Ok? Vai chegar um momento que essa mensagem vai estar dentro de você. Aí o papel vai ficar de lado. Enquanto ela não estiver dentro de você, utilize o esboço. Ok? É melhor ter alguma coisa para ler ali e a mente funcionar dentro do que foi estudado, e você ter a linha de raciocínio para avançar, do que não ter o que falar e acabar desabafando em cima de um púlpito. Isso não é legal para um pregador do Evangelho. Os 12 milagres de Jesus, texto base da aula 1, João capítulo 2. João capítulo 2. E o tema de hoje é: o vinho novo é melhor. Bom, queridos, aqui começa com o título: As bodas em Caná, a água feita em vinho. Leitura textual.
E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, o vinho bom, o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, o inferior, o inferior. Então eu tenho o vinho bom e eu também tenho o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o bom vinho, o bom vinho. Então eu tenho o vinho bom, o inferior e o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais, e sinais é uma maravilha, e maravilha é um milagre é um sinal. Aonde ele principiou? Em Caná da Galileia. Não é o primeiro milagre de Jesus na Bíblia, mas é o primeiro em Caná da Galileia. E manifestou por meio desse milagre, então, ele manifestou a sua glória, e o resultado também foi que os seus discípulos creram nele. Ok? Algumas observações rápidas que a gente pode dar uma pincelada. Por exemplo, como começa o verso 1? E ao terceiro dia. Então essa frase aqui já informa que vai ter milagre. Essa expressão assim, ó, e ao terceiro dia. Pronto. Nem lê mais o resto. Porque o contexto do texto vai falar de um milagre, sim ou não? Então, o versículo, a frase inicial do verso 1 já é uma mensagem dizendo assim: hoje vai ter milagre. Por quê? Porque é a expressão ao terceiro dia. E a expressão ao terceiro dia, quando se refere a Cristo especificamente, já explica para nós que vai ter milagre, porque foi ao terceiro dia que ele, Jesus, ressuscitou. Ao terceiro dia, a sepultura ficou vazia, a pedra foi removida, a sepultura ficou vazia e Cristo ressuscitou. Então, o texto começa já mandando uma mensagem para o contexto imediato ao texto, dizendo: vai ter milagre hoje aqui. Então, é uma expressão muito importante da gente observar. Vamos então agora à parte introdutória. Diz-nos assim a introdução: o primeiro milagre de Jesus Cristo em Caná da Galileia revela o quê? Pense. Revela o poder transformador de Cristo. Revela o quê? A importância da fé. Revela o quê? A manifestação da sua glória. E aí, aqui tem 3, mas você pode acrescentar, você pode avançar nisso aqui. Revela a importância, o poder de Cristo, a importância da fé e a manifestação da sua glória. Mas também revela a importância da presença de Jesus no ambiente, a importância de direcionar-se à pessoa certa. Não está só Jesus e os discípulos na festa, a Maria está lá, a noiva, o noivo, o mestre-sala, os servos, os serventes, convivas, os parentes. Tinha muita gente na festa, mas
você deve ir à pessoa certa, né? E assim você vai ampliando a ideia. Esse evento não foi apenas um ato de provisão, mas uma demonstração do poder divino e um sinal de sua missão redentora. Ou seja, o que está acontecendo no capítulo 2 também aponta, de certa forma, né, para aquilo que Cristo ia consumar na cruz, e através desta obra de Cristo na cruz, a redenção viria, mostrando que o vinho novo é melhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, essa passagem nos ensina que quando Jesus entra em cena, a transformação acontece. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ponto 1 da mensagem para a gente pensar em 3 coisas importantes. Ponto 1. A necessidade da intervenção de Jesus. Ou seja, a mensagem de hoje, ela alcança a família do modo geral. Então, você tem na sua congregação lá o culto da família, não é? Esse é o tema, essa é a mensagem para um ambiente como esse. A liturgia propõe esse texto, né? Entre tantos outros. Mas, como estamos estudando essa palavra, ele se encaixa certinho em um culto como esse, desse caráter, né? A necessidade da intervenção de Jesus. Em primeiro lugar, quando a crise chega no casamento. Quando a crise chega no casamento. Olha que legal. Se você é uma pregadora, um pregador solteiro, solteira, tome muito cuidado na hora de pregar, porque existem lados aí, né, que você ainda não viveu na experiência prática, né, da vida conjugal. Então, a forma como for expor tem que vir acompanhada de sabedoria, para ter o cuidado de falar as coisas que você pode falar sendo solteira ou solteiro, para não entrar em conflitos e assuntos que você nunca viveu, que é a vida conjugal em si, né? É importante ter, pelo menos, esse domínio, esse controle, esse equilíbrio da situação. Mas o que eu faço quando o meu casamento está em crise, né? Eu, graças a Deus, sou muito bem casado, pai de 3 filhos, tenho 2 noras, né? A gente tem uma vida conjugal, minha esposa Helena Santos. Estamos agora no ano de completar 27 anos de casados. Então, podemos dizer que a gente entende um pouquinho o que é esse negócio de vida conjugal aí, né? Então, aqui o texto é: acabou-se o vinho, capítulo 2, e a informação é verso de número 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Acabou-se o vinho, tá? Se você quiser anotar, além do proposto no sermão, o vinho na cultura judaica tinha um significado muito importante. Quando se fala de vinho, né, nesse texto, e linkando ele ao ambiente que é o casamento, as bodas, aplicando a vida conjugal, o vinho representa alegria no casamento. Mas também o vinho representa saúde no casamento. Mas também o vinho, ele representa a cura no casamento. Mas também o vinho representa a vida no casamento. Então, vamos lá: alegria, saúde, cura e vida. Então, aqui tem 4 coisas que eu posso usar como parâmetro, como exemplo, como figura do vinho relacionado ao casamento. Quando falta o vinho no casamento, e aí quando a gente fala disso no sentido cristão,
né? No sentido cristão, eu estou fazendo uso da alegoria. Quando eu faço uma conjectura da ausência do vinho no meu casamento, implica dizer que está faltando no meu casamento a alegria, está faltando a saúde, está faltando a cura, está faltando a vida. Então, é dos símbolos, tá, do vinho. Nos casamentos judaicos, o vinho simbolizava alegria e celebração, festa no casamento. Acabar o vinho era motivo do quê? De vergonha e constrangimento para os noivos. Vergonha e constrangimento para os noivos. Então era muito ruim que acontecesse isso em um casamento na cultura judaica. A falta de vinho representava as limitações humanas e também a insuficiência das nossas forças para suprir as necessidades da vida. Por isso, o tema principal, a divisa, né, do ponto 1, é a necessidade de Jesus, a necessidade e a importância de Jesus ser convidado ou fazer parte ou estar nas bodas, na casa, na família, no casamento, tá? Quantas vezes, né, nos encontramos sem vinho? Quantas vezes nos encontramos sem alegria, sem saúde, sem cura, sem vida? Isso na vida conjugal, na vida familiar, no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Quantas vezes? Sem alegria, sem forças, né? Sem esperança. É nesses momentos que precisamos buscar a presença de Jesus. A crise, olha só, a crise revela a nossa necessidade de Cristo. Quando a crise bate na minha porta, ela está revelando a minha necessidade por Jesus. Na crise, o melhor lugar e a melhor opção a se tomar é buscar a face do Senhor Jesus Cristo, tá? A gente lamenta porque alguns casais e algumas famílias, quando estão em crise, buscam opiniões alheias, né? Buscam A, B, C, mas não buscam a Cristo. É importante o casal conversar sobre o problema interno que gerou a crise. É importante pais e filhos, a família, se comunicar e decidir buscar ao Senhor em oração. Em segundo lugar, quando alguém de fora faz a leitura que o casal não fez. Acabou o vinho, mas quem soube disso? Quem fez a leitura disso? Quem percebeu que acabou o vinho? Maria, a mãe de Jesus. Então não foi o noivo nem a noiva, não foi o casal, ok? Então, algumas coisas na minha, na sua vida, a gente não percebe. A gente não percebe. Então, alguém de fora faz uma leitura, né, e percebe aquilo que nós não percebemos. Disse Maria, eles não têm vinho. Olha aí. Maria, percebendo a situação, recorre a Jesus, demonstrando fé em sua capacidade de agir. Mas não dá ordens, mas confia que Jesus saberá o que fazer. Aqui é interessante porque você pode aprender com Maria algumas lições.
E aí dá até uma conotação meio herética, né? Aprender com Maria, calma, não somos católicos, descansa. Mas a personagem Maria, ela é serva. Quando Gabriel trouxe a mensagem de Deus para o coração dela sobre a sua escolha, ela disse: cumpra-se em mim, cumpra-se em tua serva a tua vontade. Ela é serva, então não é porque ela é Maria e o catolicismo mudou essa concepção em relação à figura humana de Maria, que nós cristãos vamos também, né, rechaçá-la. Não, dá para aprender lições com ela. Por exemplo, ela está tendo uma visão que o casal não teve. Então você percebe o discernimento de Maria. Segundo, ela levou o problema à pessoa certa, Cristo. Então você percebe a fé de Maria. Terceiro, a humildade. Ela não dá ordens. Ela não fala: tu és meu filho, resolva o problema. Não. Ela vai até os servos e só faz o que ele mandar. Não é o que eu quero. Não sou eu que estou mandando. Sou a mãe. Mas faz o que ele mandar. Então, você consegue diagnosticar alguns pontos positivos e agregar mais valores aí à mensagem quando toca nesse assunto da glória de Deus, tá? Maria, percebendo a situação, recorre a Jesus, demonstrando fé em sua capacidade de agir. Maria não dá ordens, mas confia que Jesus saberá o que fazer. Isso nos ensina a importância, sabe do quê? Da intercessão. Nesse caso aqui, Maria, ela intercede pelo casal junto a Cristo. Então ela foi a pessoa certa a contar os problemas desse casal, deste casamento, desta festa de casamento. Logo ela se tornou a intercessora do problema. O milagre aconteceu, a coisa, né, vai acontecer no contexto imediato do texto, mas ninguém vai ficar sabendo. A glória não foi para Maria, a glória não foi para o noivo nem para a noiva, a glória não foi para o mestre-sala. Vai perceber que o texto vai terminar e a glória será toda e totalmente de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. E hoje eu e você poderemos ser como Maria. Qual sentido? Da intercessão. Quando você tem ciência dos problemas conjugais, né, de alguns casais cristãos, dobre o seu joelho, fale com Deus acerca deles, ore, interceda, né, busque ao Senhor acerca deles, para que um milagre aconteça também na vida conjugal deles. Devemos apresentar nossas necessidades a Cristo, sabendo que Ele age no tempo certo. A fé apresenta a necessidade a Jesus e descansa em sua resposta. Então, repita após mim: a fé me faz descansar. Isso. A fé me faz descansar. A fé apresenta a necessidade a Jesus Cristo e descansa em sua resposta. Esta fé que eu tenho me faz orar e apresentar em oração diante de Jesus a minha necessidade conjugal e familiar, e uma vez fazendo isso, essa mesma fé que me leva a Cristo a apresentar os meus problemas ou os problemas de alguém, também me faz descansar em Cristo, na certeza do milagre, até porque é o terceiro dia. Falando em terceiro dia, o terceiro ponto: o vinho novo é melhor. Então, nessa primeira parte, na primeira divisa, encerramos o terceiro ponto aqui. O vinho novo é melhor. Verso 4 e verso 5 do capítulo 2, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser.
ainda não é chegada a minha hora, né? A expressão imediata e ao texto, a referência indireta, né? Ela aponta para aquilo que Cristo ainda iria sofrer na cruz do Calvário. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Qual hora? A hora da sua entrega, né, na cruz do Calvário. Mas também está envolvido toda uma cultura que envolve o contexto do texto. Você sabe que no casamento, na cultura judaica, o casamento ele se dá e quando termina ali a cerimônia, né, do casamento, como é a nossa cultura falar, segue-se 7 dias de festa, tá bom? Então o casamento ele é chamado de bodas, mas a festa é chamada de ceia das bodas. Por isso que a igreja vai vivenciar isso com Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, versos 7, 8 e 9. O verso 7 está escrito: alegremo-nos e regozijemo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, casamento, e a sua esposa já se aprontou. O verso 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de um linho fino, resplandecente, que são os atos de justiça dos santos. E o verso 9 diz: bem-aventurado aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então você tem as bodas e a ceia. Então o que está acontecendo aqui? Quando ele diz ainda não é chegada a minha hora, é Cristo, quando ele chegou em Canaã, ele chegou em Canaã da Galileia, ele chegou ao terceiro dia. Se ele chegou ao terceiro dia, ele chegou no ambiente da festa, da celebração. E na cultura judaica, os lugares tinham a sua separação, né? Então, aquele lugar onde está a noiva e o noivo, seria então o lugar ápice, né, do casamento. Ali está os familiares da noiva, os familiares do noivo, pai, mãe, irmãos, né? Mas também tinha uma outra parte que ficava quem? Os convidados. Convidados. Então, quando terminava o casamento, começava a festa, e essa festa geralmente durava 7 dias, porque ainda poderia chegar alguém de longe, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, trazendo sua oferta, seus presentes, para que eles pudessem depois sair em lua de mel. Então Jesus chegou no terceiro dia. O que ele está dizendo aqui, ó? Jesus indica que tudo tem um tempo determinado por Deus. Mesmo assim, Maria instrui os servos a obedecerem, demonstrando confiança na soberania, né? Demonstrando confiança na soberania de Cristo. Então a Maria fala com Jesus, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Ela entende o que ele está falando, por isso ela vai aos empregados e dá a eles a orientação: fazei tudo quanto ele vos disser. Devemos aprender a esperar no tempo de Deus, crendo que ele agirá conforme a sua vontade perfeita. O tempo de Deus é perfeito e sua resposta sempre é a melhor. Amém? Então esta fé que eu tenho me faz levar as necessidades a Cristo, mas é a mesma fé que também me faz descansar em Cristo, porque o tempo de Deus é perfeito e porque a sua resposta sempre é a melhor. Ok? Chegamos no segundo ponto, e esse segundo ponto tem 3 subtópicos para a gente pensar. O tema do segundo ponto é a transformação operada por Jesus.
E vale ressaltar que nesse texto o milagre acontece, mas Cristo não coloca as mãos e nem os discípulos. É os empregados que recebem a ordem de Jesus para encher d'água aquelas 6 talhas. E uma vez cheias, foram eles que receberam também a ordem de Jesus para servir. Logo, nem Jesus nem os discípulos colocaram as mãos. É o tipo do milagre que acontece não por participação de Cristo ou os discípulos, mas por causa da soberania de Deus, sua palavra poderosa. Nesse contexto cultural da época, havia os falsificadores de milagres. Entre eles existia um chamado Simão de Pérea. Ele era conhecido pelos falsos milagres e ganhava muito lucros com isso. E ele, nesse preâmbulo da história aí, para a ação do milagre em Canaã não incorresse numa certa suposição de que Jesus havia manipulado a água ou os seus discípulos lançado alguma coisa na água, nem Jesus nem os discípulos participaram ativamente colocando as mãos. É uma coisa muito importante da gente entender. Então, a transformação operada por Jesus, ponto 1. Em primeiro lugar, obediência gera milagres. Por quê? A ordem de encher as talhas, versos 6 e 7. Jesus deu uma ordem, enchei d'água essas talhas. Perceba que talhas vazias não produzem milagres? Crente vazio não produz milagres? Um crente só produz milagres se ele estiver cheio do Espírito Santo. Então, se preocupe em ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus manda encher 6 talhas de pedras com água, que eram usadas para a purificação cerimonial. Isso simboliza a transição do ritualismo religioso para uma nova aliança. Então, o fato deles encherem as talhas de água também era uma representatividade de que o ministério religioso dos sacerdotes, dos levitas, estavam encerrando, porquanto uma nova aliança pelo sangue de Cristo seria estabelecida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando obedecemos a Cristo, Ele nos enche com a sua graça e transforma o ordinário em extraordinário. Deus nos transforma quando obedecemos. Quando obedecemos a Cristo, o milagre acontece. Segundo lugar, milagres não se questiona, se vive. Você não deve ficar questionando Deus, você deve viver o milagre que Deus ele está realizando. A transformação da água em vinho. Quem está questionando? Ninguém está questionando. Porque milagre não se questiona, se vive. A água se tornou o melhor vinho, sem que houvesse intervenção humana. Nem Cristo, nem os discípulos colocaram suas mãos. Isso simboliza a obra transformadora de Cristo na vida do pecador. Somente Jesus pode transformar nossa vida e nos dar alegria verdadeira. Talhas vazias não provocam milagres. Elas precisam estar cheias. Representa a minha vida e a sua vida. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Deus me usa para a operação de milagres. Quando você está cheio do Espírito Santo,
Deus te usa para as operações de milagres. Então é bom a gente pensar nisso, né? É muito importante. Vocês se lembram que eu comecei falando sobre as características do vinho: alegria, saúde, cura e vida. Não tendo o vinho, sobrou o quê? 6 talhas vazias. A ordem de Jesus é: enchei-as de água. Agora eu te pergunto, o que tem nas talhas agora? A água, porque eles foram lá e as encheram de água. O que tem nas talhas? Água. A água simboliza 3 coisas. Primeiro, incolor, não tem cor a água. Segundo, inodoro, quer dizer, não tem cheiro. E segundo, em terceiro lugar, insípido, quer dizer, não tem sabor, não tem gosto. Então a água não tem cor, a água não tem uma fragrância, um bom perfume, um cheiro agradável. A água também não tem sabor, tem sabor. Então, quando o casamento está em crise, não tem sabor, não tem alegria, não tem beleza, não tem cor, né? Quando o casamento está em crise, não tem o colorido, daí incolor, não tem o sabor, daí insípido, não tem perfume, cheiro, daí o inodoro. Então é importante um milagre acontecer para que haja o bom vinho, né? Para que haja o bom vinho. Porque o vinho bom começou no Antigo Testamento, de Adão até Moisés. É o bom vinho. É o bom vinho, o vinho bom, o vinho bom, o vinho bom. O vinho inferior começou em Moisés até Cristo, que é a lei. A lei é inferior nesse sentido. Agora, o bom vinho é a graça. O bom vinho é a graça, que veio sob a lei. Por isso que Jesus, quando veio, ele veio em graça. Graça sobre graça. Está no capítulo 1, inclusive aqui, de João, esta expressão, né? João capítulo 1, verso 16, ó. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça. Essa primeira fala, com graça, é justamente o vinho bom que começa em Adão até Moisés. Sobre graça, com graça, sobre graça. Então, uma graça em cima da outra graça. A primeira graça é o vinho bom, a segunda graça é o bom vinho. Entre o vinho bom e o bom vinho, vem o vinho inferior, que é a lei. Então, a lei é o vinho inferior. Já o bom vinho é a graça em cima da primeira graça, que é o vinho bom. Louvado seja o nome do Senhor. Talhas vazias não provocam milagres, elas precisam estar cheias. Terceiro lugar, então, quando o milagre acontece, os resultados são maiores do que esperamos. Oh, glória! O melhor vinho é servido por último, é o verso 10. O mestre Sala reconhece que aquilo era o melhor vinho, diferente da prática comum. Deus sempre tem algo melhor reservado para aqueles que confiam nele. Se você é um deles, Deus tem algo melhor para você. Como um grande banquete reservado para o final, Deus tem promessas maravilhosas para seu povo. O melhor de Deus sempre está por vir. Terceiro e último ponto da mensagem, e mais 3 subtópicos, é a manifestação da glória de Jesus. Aleluia! E aí partimos para a conclusão da primeira aula, o milagre de Jesus em Canaã da Galileia. Em primeiro lugar, o milagre deve levar as pessoas a glorificar a Cristo, né?
O milagre não deve levar as pessoas a viver o milagre, a se doar ao milagre e esquecer de Cristo. Não, deve levar a Cristo, tá? Verso 11 diz assim: o primeiro milagre e a revelação da glória de Cristo. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre e a revelação da glória de Cristo. João afirma que este foi o primeiro milagre e que manifestou a sua glória, né, ou a glória de Cristo, melhor dizendo. Esse milagre apontava para a divindade de Jesus e para a sua missão redentora. Devemos reconhecer Jesus como o Filho de Deus e confiar em seu poder transformador. Os milagres são janelas para a glória de Deus. Já em segundo lugar, o milagre deve levar as pessoas a crerem em Cristo. Primeiro, o milagre deve levar as pessoas a dar glória a Jesus. É muito importante. Cada milagre que Deus opera na sua vida, na minha vida, deve nos levar a servir a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Como também, em segundo lugar, o milagre deve levar as pessoas à sua conversão, arrependendo-se dos seus pecados, aceitando a Cristo como Salvador, porque milagre gera fé para que as pessoas possam reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas. O impacto na vida dos discípulos. O milagre fortaleceu a fé dos discípulos. O propósito do milagre era levar as pessoas a crerem em Jesus. Nossa fé deve ser baseada na pessoa e no poder de Cristo. A fé cresce quando vemos a glória de Deus em ação. Terceiro e último lugar, o milagre é um sinal de coisas novas, né? Porque nós temos aqui o vinho bom, nós temos aqui o inferior e nós temos o bom vinho. Então, o milagre é um sinal das coisas novas. O sinal do Novo Testamento em Cristo. O vinho novo simboliza a nova aliança em Cristo. O milagre em Canaã aponta para a redenção que Jesus traria na cruz. Devemos viver na plenitude da nova aliança, desfrutando da alegria em Cristo, assim como um contrato antigo perde o valor quando um novo é assinado. Então, um contrato antigo ele perde o valor quando um novo valor é assinado, ou um novo contrato é assinado. Exemplo, encerrou o contrato da casa que eu moro de aluguel. A imobiliária vai fazer um contato, vai me explicar, daqui a um mês encerra seu contrato. Vamos renovar? Renovou o contrato, então o contrato velho perdeu a força, porque o que manda é o contrato novo. Jesus fez isso no sentido da nova aliança do seu sangue, que nós celebramos uma vez por mês, no culto de ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, a seguir mais precisamente o verso 23 a 26, quando trata especificamente ali dos elementos que compõem a ceia, os memoriais do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Ok? Conclusão. Jesus transformou água em vinho para mostrar seu poder e glória. Este milagre nos ensina que, quando estamos em crise, devemos buscar a Jesus. Ele tem o poder de transformar o ordinário em extraordinário. A glória de Cristo se revela para fortalecer a nossa fé, que possamos confiar em Jesus,
permitindo que Ele transforme nossa vida e nos encha com o seu vinho novo, que é a plenitude da graça. Oh, aleluia! Muito bem, encerramos a aula de número 1 da nossa classe 12 Milagres de Jesus Cristo expositivamente. Primeiro milagre, primeira aula, primeira mensagem, já encerrou. Não se esqueçam de buscar mais informações, subsídios, comentários bíblicos, tá bom? Para você buscar mais assunto, mais informação, enriquecer ainda mais a sua pregação. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Caso você tenha sentido que o trabalho é abençoador, você gostou desse trabalho, você sabe que você pode sim indicá-lo para outras pessoas, para que elas possam também comprar, adquirir, pagando aí um valorzinho, uma taxa única, sem mensalidade, para ter acesso às 12 aulas. Nos ajude e ajude também essas pessoas a terem um local, um lugar para estudar a palavra de Deus. Um beijo no coração, até a próxima aula, se Deus quiser.